O Oda já deixou várias dicas no mangá da morte do Shanks, isso porque ele gosta de deixar essas dicas antes de grandes eventos assim. Mas a grande questão é por que logo Shanks, um dos melhores personagens, vai morrer, ou qual vai ser a reação do Luffy ao ver o Shanks morto. Eu me chamo Alessandro e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê e como Shanks vai morrer. Se você gosta desse tipo de conteúdo de teorias em One Piece, peço pra você deixar o like porque isso me motiva a continuar trazendo aqui esse conteúdo pra vocês. Uma grande verdade é que o Shanks sempre quis ser o rei dos piratas. Uma prova disso é o flashback do Bug, aonde ele fala que o Shanks sempre disse que ia chegar em Laugh Tale com sua tripulação, se tornando o próximo rei pirata e dando continuidade à vontade de seu capitão Roger. Mas mudou de ideia e tudo indica que isso foi depois do breve encontro de Roger após ele chegar em Laugh Tale. Nesse encontro, Roger pode ter falado pro Shanks que iria se entregar à marinha e ter passado a missão para ele de encontrar e assegurar que o novo Joy Boy encontrasse One Piece antes de qualquer outra pessoa. Isso explicaria as lágrimas de Shanks, porque na verdade seria uma despedida. Possa ser que muita gente não sabe, mas o Oda já revelou o nome da espada do Shanks, Griffon. A Griffon é uma figura lendária de origens asiáticas. Ela é muito associada ao ser de luz e justiça, que é o que realmente o Shanks é na obra até então. Mas a Griffon na mitologia finlandesa também é considerada protetora de tesouro, e é o que o Shanks vem fazendo com One Piece, protegendo ele para não cair em mãos erradas. E os dois mais próximos de chegar em Laugh Tale é justamente Luffy e Teach. O destino do Shanks é impedir o Barba Negra de alcançar o One Piece, já que faz um tempo que o Ruivo tá atrás dele, e por isso a bandeira de morte ronda em torno do Shanks, já que depois de impedir o Teach de chegar em Laugh Tale e assegurar que o Luffy consiga pegar o One Piece primeiro, o papel de Shanks não será mais importante na obra. Além disso, o Oda gosta de deixar dicas de grandes eventos de mortes na obra. Por exemplo, na capa do capítulo 874, Shanks está usando uma calça amarela e nela tem uma figura em forma de caveira, que é a primeira bandeira de morte do Shanks. Se você se lembrar da morte do Ace, ela foi pronunciada em um jogo de cartas em que o Luffy escolheu a carta de caveira e perdeu o jogo. Mas também havia uma carta de espada de Ice nas mãos simbolizando o Ace, já que Ice em inglês significa Ace. E no rosto, a sua expressão era a mesma que ele usou quando o Ace morreu. Outra determinada dica que o Oda pode ter deixado da morte de Shanks é Bartolomeu queimando a sua bandeira. Como a gente viu, quando Barba Branca morreu, a sua bandeira foi queimada em Fort Fountain pelo Barba Marrom. Portanto, a mesma situação ocorreu pela queima da bandeira de Bartolomeu, por chamá-lo para uma luta, mas isso não vai acontecer porque o Shanks simplesmente não quer mover um dedo mindinho para nocautear o Bartolomeu. Nos recentes capítulos do mangá, Luffy foi à loucura quando o Loki chamou o Shanks de covarde, então é de se imaginar que sua morte será muito emocionante, porque sempre teve uma relação entre pai e filho entre Shanks e Luffy. Por mais que seja possível que durante esse arco de Elbaf, em algum momento Shanks enfrente o Barba Negra, é improvável que ele morra tão cedo. A saga final ainda tem muitos eventos a explorar e a morte de Shanks neste ponto poderia limitar a sua importância no restante da história. É mais provável que o Oda reserve esse momento para um confronto final entre Luffy e Teach, aonde o Shanks poderia sacrificar sua vida para proteger o Luffy, e assim o Luffy conseguir chegar em Laugh Tale. Essa morte não apenas avançaria a narrativa, mas também reforçaria o tema de legados em One Piece. Shanks deu o seu braço pelo Luffy no passado, e dar sua vida seria uma extensão natural desse sacrifício. Imaginar o que o Oda vai fazer é praticamente impossível, porém, eu acredito que a ilha de Laugh Tale é bem grande, e quando eles chegarem lá, eles vão ter que procurar o One Piece. Luffy e Teach vão chegar juntos e vão começar o seu duelo, mas Shanks vai chegar e pedir pro Luffy buscar o One Piece e deixar o Teach e sua tripulação com eles. Assim, os Mugiwaras conseguem encontrar o One Piece, mas quando eles voltam, o Luffy vê o Barba Negra dando o golpe final no Shanks. Isso faz o Luffy ficar desesperado em prantos. Vendo Shanks no chão, Luffy se ajoelha e raios negros de Haki do Rei começam a sair dele. E enquanto Shanks dá suas últimas palavras pro Luffy pedindo para ele salvar o mundo, Shanks fecha os olhos e o Luffy coloca o seu chapéu no rosto de Shanks. Barba Negra, já exausto da batalha, sabia que não daria conta de enfrentar o Luffy nesse estado, então ele foge como sempre. E a batalha desses dois, aonde o Luffy vai se vingar por tudo que o Teach fez,
fica pro próximo arco da guerra final, já que agora o objetivo dos dois é de se tornar o rei do mundo.